Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do nosso ilustre escritor, Roberto Denser, autor de Colapso, nosso também querido escritor aí, Diogo Oliveira, autor do... Pô, devia ter posto sommelier aqui, né? Sacanagem, mano. Pô, pode, vai dar tempo, dá tempo. Se tiver fácil, eu acerto. Deixa eu copiar o seu aqui, ó. Deixa o meu aqui também. Tá aí. E boa noite, então, a todos que estão aí chegando aí na live, você que está assistindo no YouTube, onde você estiver vendo a gente. Nós estamos fazendo essa live aqui, batendo um papo. Então, eu já conversei bastante com o Denser, mas vou fazer de conta que eu nunca conversei com ele, então vou fazer perguntas realmente, aquelas perguntas básicas, tipo, ai, de onde você tira essas ideias? Essa é boa. Assim, essa você nunca respondeu. E Não. vamos conversar aí sobre Prêmio Jabuti, Bienal, sobre o mercado editorial brasileiro. Vamos bater esse papão aí. Diogão tá aí. Diogão, você quer falar alguma coisa? Dar uma boa noite? Boa noite aí, agradecer pelo convite aí, tá nessa mesa de peso aqui, preparação para Bienal, todo mundo lá. E matar aquela curiosidade, né? Quem foi o leitor sensível de Colapso? Será que a gente descobre isso? E aí, Robertão? Tudo jóia? Como é que você tá? Tudo jóia, Marcão. Antes de mais nada, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer imenso estar aqui contigo, cara. O papo é sempre maravilhoso. Eu fico aqui o resto da semana dopado de endorfina, de tudo assim, sabe? Cara, e a galera aí que tá aí, né? Também, sejam bem-vindos à live. Prazer imenso estar falando com vocês mais uma vez. Eu tô vendo aí algumas pessoas conhecidas já. A Cláudia tá aí, o Ednei, que eu vi aqui por enquanto é só, mas sejam bem-vindos, né? Como sempre. É isso, gente. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, Marcão. Maravilha. Jogão. E vamos começar aí já jogando, já quer dizer então que o senhor foi parar no Jabuti. Foi parar no Jabuti. Como é que foi isso aí? Conta pra nós aí, como é que foi? Como é que foi um livro de terror, distopia e tal, e um livro assim, 18 mais mesmo, chegou no Jabuti? Conta pra nós aí. Rapaz, Marcão, essa foi uma das perguntas que eu mais recebi recentemente. Eu viajei recentemente para Paraíba, na minha terra, e acabei dando entrevista para vários jornais lá, TV, rádio, tudo. E a pergunta que eu mais ouvi foi essa do Jabuti, e eu me dei conta, respondendo essa pergunta, do quanto realmente é estranho, né? Um livro como Colapso, um livro tão pesado e que não tem perfil de prêmio algum. E eu escrevi com essa consciência. Tanto é que quando eu escrevi, a última coisa que passaria pela minha cabeça durante o processo de escrita desse livro seria inscrevê-lo em algum prêmio. Longe disso. E quando eu terminei, que tive meus primeiros leitores, quando alguém me perguntava, por que você não escreve no... Me falaram do prêmio Sesc, que é um prêmio voltado para novos autores, tem a categoria romance, contos, e eu acho que mais recentemente criaram de poesia também. Me perguntaram sobre o prêmio Kindle, e a minha resposta era essa. Esse livro não tem perfil de prêmio. Eu acho que nenhum corpo de jurados desse país, de prêmios literários, assim, vai ler esse livro e considerá-lo, né, para algum prêmio. Aí, de repente, apenas o prêmio mais importante do país, né, o Jabuti, eu fiquei surpreso. Na hora, eu tive que ler várias vezes para ver se era isso mesmo. Eu li aqui. Antes de dar a notícia, né, a primeira pessoa que ouviu a notícia foi minha esposa. Mas antes de falar com ela, eu li, eu atualizei a página, para me certificar mesmo que não era nenhum erro. Quando eu vi que não era erro nenhum, eu fui lá. Você não vai acreditar, meu livro está como semifinalista do Jabuti. Eu fiquei o dia inteiro sem acreditar. Juro a você. E como é que essa comunicação? Chegou um e-mail para você, uma carta? Como é que é? Como é que você... As pessoas, porque como já havia a previsão de que o resultado ia sair naquele dia, e assim, eu brinco dizendo que o mercado literário brasileiro é uma vila, né, onde todo mundo conhece todo mundo tem um contato de todo mundo segue todo mundo nas redes sociais, é uma vila mesmo. E quando saiu o resultado, minha caixa de mensagem WhatsApp, tudo, o pessoal, parabéns, Colapso, não sei o quê, semifinalista. E eu, cadê o link? As pessoas mandavam o link, eu ia lá, atualizava a página, tirei print,
Eu li aqui, eu devo ter lido, juro a vocês, eu devo ter lido umas 10 vezes antes de ter certeza de que realmente era meu livro que estava ali. Caramba. Diogão? Muito louco. Uma pergunta mais voltada para quem escreve. A inscrição para o prêmio foi por parte da editora? Ou... É editora. Editora. E aí você acredita que eles viram um potencial que você não estava enxergando no livro? Da escrita, da história, do Então, Diogo, desculpa, só um parênteses sobre essa questão da editora especificamente. A editora inscreveu, acho que todos os nacionais que tinham sido lançados no ano porque eles inscrevem no ano posterior, né? Sim. Então eu acho que certeza, eles inscreveram os que saíram junto com o Colapso foram Amplificador do César e Vespeiro da Irca. Uhum. Pô, que legal. E, cara, foi uma surpresa, porque realmente como você falou, foi uma surpresa, não porque o livro não é bom, o livro é ótimo, é que essa galera que escolhe não gosta desse tipo de livro, não é cult, não é uma coisa assim, não. Eles podem até gostar, mas eles fingem que não gostam. E Colapso tem umas coisas pesadas ali, né? Que se você parar pra pensar... Pouquíssima. Pô, o Timão e o Pumba tão fofos. O Timão e o Pumba do Inferno, o Nego de Samuel. Você cair naquele lugar comum, mas caindo, né? Talvez tenha pessoas aqui que não tenham lido Colapso. Eu queria saber, assim, duas coisas. Eu queria que você desse um resumo do Colapso para essas pessoas que estão na live, estão assistindo a gente, que não conhecem ainda o livro, e contasse de onde veio a inspiração, como que você fez, assim, as locações que aparecem, tem o Planalto, tem a Avenida Paulista. Como foi isso? Como foi essa construção tal? E um resuminho do livro aí para essa galera que ainda não leu, que está cometendo um crime passível de sanções aí, coisa séria de não ter lido ainda. Então, eu descobri muita coisa sobre o meu próprio processo criativo, sabe? Não apenas durante a escrita de Colapso, mas principalmente depois, quando eu comecei a escrever outras coisas. Porque eu comecei a escrever a continuação de Colapso e outro livro em paralelo. Assim, quando eu cansava de um, eu escrevia um pouco do outro. E isso me ajudou a entender muito melhor o meu próprio processo criativo, inclusive o de Colapso, né? Porque eu passei a olhar retroativamente e tal, e fui analisando as ideias que me levaram a ele. O que acontece é que eu percebi que eu vejo cenas na minha cabeça, e essas cenas eu não sei ainda onde é que elas vão se encaixar. É como se fosse uma pasta mental, onde eu vou armazenando essas cenas, e quando eu sento para escrever, como tem várias cenas pertencentes a várias ideias distintas, eu vou descobrindo ao longo do texto onde elas se encaixam. Essas cenas se encaixam aqui. E quando eu sentei para escrever Colapso, eu percebi que muita coisa já estava na minha cabeça antes de escrever a primeira palavra. Vou te dar um exemplo. As Mulheres de Atenas, eu concebi aquela comunidade, sei lá, 10 anos, sabe? A parada delas fazer aquela como é que chama? A mastectomia, né? A mastectomia. Cara, que loucura aquilo, meu! Eu falei, caraca, meu, que coisa assim, psicótica. E sabe, tipo assim, é isso aí mesmo, para ser parte de nós, você tem que ser tal. Eu falei, nossa, é muito doentio isso! Meu! E é uma referência isso aí, né? As Amazonas da mitologia grega e tal. Mas essa ideia, assim, eu vi uma comunidade só de mulheres assim, para se proteger, né? Da violência dos homens, e liderada por uma mulher muito forte, não sei o quê. Só que eu tive essa ideia há muito. Eu não fazia a menor ideia de onde enfiaria isso, mas eu vi essa coisa, essa ideia da comunidade e tal. E quando eu comecei a escrever Colapso, eu não fazia a menor ideia de que essa comunidade se encaixaria lá. Foi durante o processo mesmo, eu estava mais ou menos ali, no primeiro terço do livro, quando a chavezinha, assim, a catracazinha mental fez clique, encaixou, aí eu
é aqui que se encaixa isso. E deu certo. Isso é muito comum, sabe, Marcão? E aí, é, Colapso foi isso. Foram várias cenas Uhum. que eu sentei para escrever uma história específica, e essas cenas que já estavam na minha cabeça se encaixavam ali. Junto com essas cenas também tinha os personagens que já se encaixavam ali. Eu acho que a pandemia contribuiu, porque acho que estava todo mundo, né, naquele período pós-pandemia, refletindo bastante sobre grandes catástrofes. Né? Eu acho que todo mundo pensou um pouco Sim. sobre isso, sobre o fim do mundo. Eu acho que todo mundo considerou isso em algum momento, comigo não foi diferente. Muita coisa foi surgindo durante o processo de escrita, porque eu não sou. Sabe aquela distinção, Diogão, do escritor arquiteto e do jardineiro? Eu sou 100% jardineiro, eu não consigo fazer outline, montar tudo direitinho, seguir aquilo à risca, eu já tentei, não funciona comigo. Eu sou o tipo jardineiro, eu planto a semente e à medida que as árvores vão crescendo, as flores, eu vou podando, vou ajeitando aqui, vou ajeitando ali. É assim que funciona o meu processo criativo. Então, é muito comum descobrir uma coisa junto com, aspas, o leitor, né? Porque como eu não planejei, algo surge na narrativa e eu, nossa, vai surgir isso aqui. É bem corriqueiro isso. O Colapso foi todo assim. E a história, o Marco pediu, que eu acabei, a primeira pergunta eu acabei deixando por último, é uma distopia pós-apocalíptica que se passa no Brasil, cerca de 40 e poucos anos, ali, 40, essa data não é muito assim, objetiva, porque não importa mais no contexto do livro, as pessoas não estão nem aí para calendário, não usam mais, não sabem nem que dia da semana mas cerca de 40 e poucos anos após uma série de catástrofes ambientais, climáticas, que tem início com aquilo que eles passam a chamar a posteriori de Marco Zero. Né? O Marco Zero deu origem a uma série de eventos climáticos que resultaram naquilo ali. O colapso do livro, né, o nome colapso, ele é polissêmico, ele refere-se ao colapso climático, ambiental, colapso social, colapso moral. Ele tem essa característica, foi por isso que eu mantive esse título desde o primeiro momento. E versa sobre grupos de sobreviventes. Eu não gosto de falar que versa sobre um grupo de sobreviventes querendo, né, continuar sobrevivendo ali e tal, mas eu verso sobre grupos de sobreviventes que inevitavelmente, por uma questão de contexto, acabam entrando em confronto, né? E conflito e tal. E eu acho que é o máximo que dá para falar sem revelar né, a linha guia da história, as convergências. Sim, sim. Porque senão a gente vai entregar tudo aqui. Entrega o ouro, mas... Vai lá, Diogão. Passei a bola para você agora. Agora a bola está com o Diogo. Para deixar um pessoal mais curioso, tem várias cenas lá que assim, a gente acredita que você não fez nenhuma delas. Houve muita pesquisa para chegar no que tá lá, referências, ou foi imaginativo que no final calhou a encaixar? Desculpa, Diogo, cenas que cortou um pouco. As cenas dos livros, teve muita pesquisa para você fazer, as descrições, formas de agir, tudo, ou foram referências suas que você só adaptou e colocou? Olha, eu acredito que as coisas que parecem pesquisa lá, principalmente quando se trata de descrição, foi intuitivo no momento da escrita, foi 100% intuitivo, mas tem a ver com o meu background de leitura, né, mais repertório de vida. Por exemplo, eu fiz medicina legal, né, na faculdade de Direito, eu tive aulas de medicina legal. Então, inevitavelmente, coisas que eu aprendi na medicina legal influenciaram uma coisa ou outra. Que ali eu fui açougueiro, no livro tem carne, né, tem churrasco, então também influenciou. Tem a cena lá da caverna que eles fazem um defumador. Então, tudo isso tem a ver com o meu background de carne, de estudante de direito, caipira, essas coisas. Foi tudo intuitivo. Então, não teve muita pesquisa dessa parte, não. Mas teve pesquisa em relação a muita coisa que não está no livro. Por exemplo, o que causou essa série de eventos climáticos, né, o Marco Zero, eu pesquisei tudo isso. Eu sei por que o céu é vermelho no livro. Né? Eu não botei uma cor aleatória e eu sei por que ele é vermelho, eu sei o que causou aquilo, sei por que ele era daquele jeito. Mas não precisei explicar isso no livro,
Não é necessário explicar isso no livro. Talvez eu explique aí futuramente numa prequel. Eu acho legal isso, que você é jogado naquele contexto, você é jogado lá. Pô, meu, você tá aqui. Aí logo de cara você descobre que carne é carne. Você, pô, não é mais free, não é free boy, não. É carne aqui, meu amigo. E você já fala, porque assim, o teu livro, ele não engana, eu acho isso legal, porque ele é franco. Ele não vai enrolando para chegar e dar. Não, ele já dá uma pancada logo no começo. Isso foi deliberado. Pá, o cara já fala, nem, meu Deus! Já se assusta. Isso foi deliberado. Não, deve ter gente que assustou. Porque assim, o pessoal mais sensível assim, ai meu Deus, meus olhos estão sangrando. Total, isso acontece muito. Porque logo Marcão. Meu, foi o que pegou. A hora que eu li assim, aquele primeiro capítulo, eu falei, não acredito que eu tô lendo esse negócio aqui, não. Isso aqui é bom, caraca, mano. Eu olhei pros lados assim, falei, o quê? Não, muito legal, muito legal. Essa sensação de olhar pros lados é muito maneira. Não, foi a melhor leitura de 2024. Né? Ficou entre, né? Acabou chegando entre o Cezão e você, né? Só que aí eu já tinha lido mais coisa dele e tal. Eu falei, quer saber? Aí eu fiquei lembrando da sensação da leitura e eu falei, não, esse acabou tendo um ritmo mais de você querer devorar o livro, né? Olha, presentes. O pessoal está chegando aí, acabou de mandar. A Yara Fontes mandou um presente. Yara, gente, se vocês tiverem perguntas, vão escrevendo aqui que eu tô com uma cópia aqui, que aí eu já olho aqui a pergunta e deixo ela salva aqui para a gente fazer. É que não dá para ficar parando a linha de raciocínio. Então a gente vai introduzindo a pergunta conforme vai vendo as brechas, as pausas. Marcão. Desculpa, só antes que eu esqueça, essa coisa que você falou de já chegar assim, né, na voadora, né, como dizem. Eu tô na porta. Foi deliberado porque eu queria criar um filtro de leitores logo do início. Porque como eu sabia que, inevitavelmente, eu ia tratar de temas muito pesados, eu tinha que criar um filtro ali para não cair nas mãos erradas, assim, sabe? Quando chegasse esse momento, as pessoas estarem preparadas, digamos assim, Timão e Pumba. Saberiam o que esperar. Sabe? Então, Momento Rei Leão lá, o Momento Rei Leão do Timão e Pumba, olha, rapaz, aqueles dois lá, rapaz, o negócio é louco, foi muito louco. É um livro que eu pretendo ler, deixa quando você tiver para lançar o novo, eu vou reler ele, para entrar no clima do... E agora já... emendando já mais uma pergunta. Bienal, o que você tem programação na Bienal? Vai estar no stand da Darkside? Ou o que está programado para você na Bienal? Eu sei que dia 14 você vai estar lá. Com certeza, isso aí não se preocupe. Já está combinado, já está marcado. Marcão, eu não sei ainda qual a data que eu vou estar oficialmente pela Darkside. Eles acabaram de publicar, inclusive, lá no perfil deles, a confirmação da minha participação. Mas eu não sei qual dia ainda. Porque eu falei para eles que, como eu moro no Rio e eu moro perto de onde vai ser a Bienal, para mim tanto faz. Tem um quarto sobrando aí, não? Eu já vou de maracuia já. Tô doido para arrumar um lugar para ficar aí, pô. Eu só vou dia 14. Pronto. Aí eu falei para eles, né? Tanto faz, tal. Então ainda não me disseram qual dia que eu vou. Mas o dia que eles disserem, estarei lá. E estarei lá com você, dia 14. E eu acho que eu vou acabar indo vários dias. Não sei se todos, mas eu acho que vários dias vai acontecer. Tô aqui, tô sem fazer nada, vou dar um pulinho ali. E aí pego o Uber, vou lá. Vou lá me divertir. Sim. Você fala para mim que eu ponho no pessoal que me acompanha e tal, que o meu pessoal é um pessoal que curte você, curte o Diogão, curte o César. Tanto que quando eu fui no lançamento do Três Rios, lá que estava aqui fazendo, um monte de gente me reconheceu. Por quê? Porque tem uma comunicação muito grande. Porque é o pessoal do Sem Mimimi. A galera do Sem Mimimi. Galera Sem do Mimimi. Sem Mimimi. Sem Mimimi. Também do pessoal que acompanha.
Sim. Tem a galera do sem mimimi, porque quem tem mimimi não consegue ler Colapso. Não Hoje vê, você fez aquele post lá falando das dicas, né, que o pessoal te deu, que Colapso foi um deles e tal. Hoje acontece que muitos leitores chegam a Colapso através da sua dica. Isso é massa. que Vários bom. leitores já me procuraram dizendo: eu descobri teu livro por causa do Titio Marcão, não sei o que. Porra, que massa, velho. Fez Que uma leitura legal, foda né? do livro. Foi. O pessoal começou a falar, aí eu comecei a ver tuas coisas, curti e tal, comentei, aí eu comentei no teu início, aí a gente começou a conversar e você mandou. Ah, legal. Sim, sim. Meu hora que chegou, que eu li, eu falei, nossa, velho. Eu sou um dos que li, porque depois que o Marcão falou, e aí acho que a gente vai tomar um café, você comentou do Colapso mais Foi. Aí eu peguei para ler. Eu esperei chegar a remessa para vir autografado com o Dennis. Foi. Pegou comigo o Diogo também. E você sempre foi um ser escritor ou foi algo que surgiu com o tempo? Diogão, eu sempre quis contar histórias, sabe? Eu, quando era criança, a única coisa que me fazia sossegar era histórias, cara. Era aquela criança que estava lá ocupada fazendo alguma coisa, mas se os adultos por perto começassem a contar uma história, eu parava para ouvir, ficava prestando atenção. E eu gostava de observar a dinâmica da história. Tanto é que eu acho que graças a essa observação, eu comecei a perceber que história estava em tudo, que, por exemplo, um episódio de um desenho animado tinha uma história, que filmes tinham histórias, que uma fofoca de um vizinho, alguma coisa que alguém chegava contando, tinha uma história, tinha personagens, tinha uma dinâmica ali. Eu observei tanto isso que eu acho que a forma como eu visualizo, penso, entendo e conto histórias é intuitiva, graças a isso. Porque eu comecei a dar aula de escrita criativa tem mais ou menos uns 2 anos, mas eu nunca estudei escrita criativa até então. Eu comecei a estudar escrita criativa depois que eu comecei a dar aula, né? Porque eu precisava de uma base teórica maior, mas era tudo intuitivo. Então, quando eu comecei a pegar livros de escrita, eu percebi que muitas das coisas que eu já percebia de forma intuitiva já haviam sido teorizadas, estudadas ad nauseam, muitas vezes. O que foi bastante surpreendente. Só que, quando eu era criança, eu não sabia que tipo de mídia eu usaria para contar histórias. Eu sabia, olha, eu quero contar histórias, mas não sei como. Então, eu tentei quadrinhos. Eu cheguei a fazer quadrinhos, assim, desenhando mesmo, quando era criança. Aqueles desenhos, né, de criança, assim, quase boneco de palito. Mas cheguei a contar histórias daquela forma. Cheguei a escrever uma história na 4ª série, que a professora pediu uma redação de 30 linhas. Essa foi meu primeiro livro, né? A professora pediu numa sexta-feira para fazer no final de semana uma redação de 30 linhas e eu fiz uma de 30 páginas. Eu encadernei, né, entreguei lá na segunda, fiz uma capa de cartolina, desenhei tudo. Era uma história super clichêzona e tudo, mas fez com que a professora me chamasse num canto depois e falasse: menino, você tem muita imaginação, se você continuar escrevendo assim, você ainda vai ser escritor. E ela disse isso assim, literalmente, sabe? Mas eu não cogitava ser escritor. Eu comecei a cogitar ser escritor de verdade, assim, bater no martelo. Eu vou ser escritor quando a minha banda fracassou. Eu tive uma banda, né? Ali nos meus 14, 15 anos, eu tive uma banda, chamava... Era totalmente chupada de Legião Urbana, e o nome da banda era Legionários, por causa disso. E... Você subiu a montanha também? Negócio de subir montanha e tal. Tem voltar transformado. Não tinha essa parte de um monte de homem, todo mundo junto, abraçado. Tá, vamos subir a montanha. Esse negócio de subir montanha é recente, né? Não. O Segredo de Bom Black Mountain já tratava desse assunto, dos amigos que sobem a montanha. Sobe a montanha pra queimar o anel, igual o Senhor dos Anéis, né? Roberto, aproveitar aqui que o Mendes me fez uma pergunta bem interessante, eu deixei até salva aqui. Denser, tem alguma coisa no livro que a Darkseid ajudou a lapidar? Tem várias. Por exemplo, o Crocantes, o super famoso Crocantes. Na versão original era Crocs. Era uma abreviação, né, de Crocantes, foi Crocs. Eu tive essa ideia do Crocs porque tem uma salgaderia aqui no Rio, aqui perto de casa, que se chama Crocs.
E na época que eu Entendi. estava escrevendo, eu botei Crocs. E o César deu a ideia de botar Crocantes porque ele achou o Crocs muito anglicizado. A mesma Aham. coisa foram asinhas. Não sei se asinhas não é tão famoso quanto Crocantes, né? Mas no, no Colapso tem uma hora lá que o Nego Justo e Samuel estão procurando creme, crocantes ou asinhas. O Uhum. creme sempre foi creme. O crocante era Crocs antes e asinhas eram flaps. Flaps daquele barulho de asa, aquela Aham. onomatopeia, né, de asa. Aham. E o César, mais uma vez, sugeriu que trocássemos por asinhas, porque flaps também estava anglicizado. É, teve suavização também, por sugestão Uhum. dele. Por exemplo, a cena da Bia, a cena lá da Bia, é, que estava muito mais gore. Não é cena, não tem a ver com violência sexual, tem a ver com mutilação. Hum. Achava muito gore, ele achou que estava muito pesado, sugeriu que eu desse uma suavizada também. Hum. Coisas assim pontuais ao longo do livro. Teve uma coisa que foi questionada, mas aí eu mantive. Ele questionou, por exemplo, por que a Bia não lutava contra os caras, né? Lá depois que eles são atacados. E eu achei que não cabia uma luta ali naquele momento, Não. porque eu achei que o choque dela era muito maior do que uma. Sabe, E, necessidade de luta ou é, fuga. Eu achei que a porque fuga naquele ali. caso. E a Bia, ela não tem essa veia, ela não tinha É, nem no comecinho aquela coisa, né? Então eu acho que não cabia mesmo, ela estava acuada, sim, desesperada, né? Às vezes a pessoa tem um limite até que ela consegue reagir a uma situação absurda. Depois sim, disso, você trava, né? A pessoa fica sim. travada ali, meio. E foi o caso dela, e além disso, ela tem um background. Assim, a Bia. É assim, Marcão, tem muita coisa, tá para ser. Vocês vão ler, né, na continuação e vão ficar assim, nossa, por isso que aconteceu isso, por isso que mencionaram isso, isso tem a ver com aquilo lá. Por isso que eu acho até importante, você falou que vai reler Colapso, eu acho importante porque muito do que vem na continuação já está em Colapso, ali as pistas. É, por exemplo, o background da Bia. Né? A Bia Hum, cresceu numa comunidade do Amazonas, etc. Isso está lá em Colapso. Mas como era a organização dessa comunidade? Por que eles saíram de lá? Coisas assim, sabe? E legal. se eu mudasse essa atitude dela nessa hora, eu teria que mudar todo o background dela. E aí não era interessante, porque o background dela é importante na continuação. Eu achei que ficou legal essa parte dela não lutar. Agora que você tá falando que sugeriram, porque assim, existia um certo costume de não encontrar ninguém. Né? E ela andava com outras duas pessoas. Sim. Não havia muita preocupação. Era como, sabe, aquela coisa. Ah, é tão comum que nunca vai acontecer. Dá o choque mesmo, trava? Não, exatamente. Ela era uma personagem que vivia numa meio que uma bolha. Ela é o Enzo que vive na bolha. Aí quando sai para tudo que. Não, ai não, isso é desconforto, é desconforto. Aí quando sai pra rua e toma um tapa na cara de um bandido, alguma coisa, fica assim olhando sem saber o que está acontecendo. Já apanhou, já É. está no chão, apanha. E ele não acredita, porque ele vive numa bolha de que tudo, desconforto, eu vou falar, vou É. reclamar, que não sei o quê, o meu celular, não sei o quê, vou filmar aqui, ó. É. E ela, pum. Deixa eu aproveitar que nós vamos para fazer uma pergunta da Leituras da Amade, perguntou o seguinte: teve muitas tentativas de mudança na história, censura? Olha, eu não diria censura. Deixa eu ver, censura. Não, censura não teve, não. A Darkseid é uma editora Uhum, muito corajosa, né? sim. Há livros lá que, por exemplo, Psicopata Americano é um bom exemplo de um livro que, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas editoras não tiveram coragem de publicar. E tanto é que o autor teve que assinar acho que uma carta de compromisso, dizendo que não responsabilizaria a editora caso acontecesse alguma coisa com ele, caso alguém atentasse contra ele, etc. Há livros que assim, precisam de coragem editorial, sabe? E Colapso era um desses. E a Darkseid é uma editora corajosa. É uma editora de Foi. nicho, é uma editora que entende que é o horror e que o horror é isso.
enfim. Então não teve censura, tá? Teve suavização de uma coisa ou outra, teve as pessoas falam em leitura sensível, não sei o quê, porque hoje em dia, né, tudo pode Tá causar na moda. um problema em potencial, né? Mas, por exemplo, quando a Bia está sendo violentada lá na caverna, ela é violentada pelos dois, né? Pelo Nego Ju e pelo Samuel. E a forma que eu decidi descrever aquela cena, eu precisava que fosse da perspectiva dela que estava sofrendo a violência. Porque se fosse da perspectiva deles, eu ia estar descrevendo uma Eu entendi. Eles não estavam fazendo aquilo porque eles estavam isso. obrigados, eles estavam fazendo aquilo porque eles queriam, né? Aí E ia ser uma ficaria muito descrição escroto. extremamente romantizada, né? Tipo, Isso. Ficaria muito show! escroto. Uhul! Isso foi muito Ficaria muito bom. escroto descrever da perspectiva deles. Aí eu descrevi da dela. Só que como é que eu ia fazer isso? A minha ideia era fazer a partir dos sentidos dela, né? Porque a minha ideia era fazer ela sentindo tudo que era dor. Ela tinha acabado de perder os dois melhores amigos, né? Que ela amava e tudo. E estava sendo violentada Aham. por dois brutamontes que ela sequer conhecia. Isso aqui. Então, eu queria colocar tudo isso e a minha forma de fazer isso foi através dos sentidos. Um dos sentidos que eu achava que seria mais forte, até para o leitor, né, sentir um pouco dessa repulsa que ela estava sentindo ali naquele momento, era o sentido do olfato, certo? E eu imaginei, Uhum. poxa, dois caras no meio do apocalipse, sem tomar banho há séculos, não sei o quê, eles vão estar fedendo pra cacete, né? Os Sim. dois. Só que um era negro, o outro era branco, né? Então eu descrevi os dois da mesma forma nesse ato sobre o cheiro deles, eles estavam fedendo, os dois. Só que quando eu descrevo isso sobre o personagem negro, isso virou um problema, entendeu? E eu tive que Quer dizer tirar. que não pode feder, então não pode. Eu tive É que tirar isso aí. complicado. Mas eu não chamo de censura. Eu entendo que, do ponto de vista editorial, muita gente quer evitar o estresse. Tipo, vão encher o saco por causa É. disso, vamos adaptar, menciona de outra forma. Porque essa questão do cheiro não tinha absolutamente nada a ver com. Todo mundo fede no livro. Não, mas Cavalo fede, todo mundo fede. Não tem é, ninguém cheiroso. hoje, se você encarar isso, você tem que saber que vai vir de pessoas que são os caçadores de assuntos. Você É, está vendo que não existe a intenção, é uma intenção de retratar uma coisa humana e normal, mas o pessoal pega. Eu vi um exemplo assim, não que eu goste dele, tá? Deixar claro que eu acho para esse cara bobão. Mas é o prefeito aqui não é Jundiaí, de onde que é? O prefeito TikTok, de onde que é, Diogo? não é Sorocaba, não? Não é Sorocaba, vem para Sorocaba. Bom, enfim, é o prefeito TikTok. Eu sei quem é. Ele fez uma sketch dessas, aquelas sketches que ele faz pro TikTok e tal, e tinha um grupo de garotos lá que eram abordados tal, e aconteceu alguma coisa lá que simulava que eles ficavam com medo e achavam que era polícia, alguma coisa assim. Tinha garotos brancos e tinha garotos negros, estavam misturados, era uma mistura. Ah, meu, pra quê? Já está Deu respondendo problema. por racismo. Deu problema. Ah, E tinha garotos brancos, estava misturado, como a sociedade, brancos e negros, tudo junto. Só que sim. aí já foram em cima, já. E era o que ia acontecer exatamente com o teu livro. Eles iam pensar isso aqui, que eles já odeiam o teu livro. Aí eles iam pegar essa. Ah, que Aqui. delícia. Ah, quer dizer que fede. Ah, não. Só porque não tomou banho? Não, imagina. Não, exatamente. É complicado. Acho que o E Diogo, como fala lá, Diogo. o Diogo tava fazendo assim. Teu áudio, Diogo. Eu vou fazer a leitura labial aqui. Vou fazer a leitura. Enquanto o Diogo. Voltou, Diogo? Voltou. Tamanho do livro, você já tinha imaginado que ele ia ficar desse tamanho? Você tinha planejado ele maior, teve muitos cortes? A divisão do antes e depois do colapso também já estava para ser um só e você dividiu? Teve, Diogo. Eu tenho eu acho que é porque eu calculei tanto o tamanho do livro ao longo da vida. Eu não trabalho com laudas, eu trabalho com
palavras, a quantidade de palavras. Mais fácil, mais fácil. É mais fácil, eu acho mais prático também. Acho que eu gosto, eu sou pragmático, eu gosto de coisas práticas. E eu quando sento para escrever, eu sei exatamente qual vai ser o tamanho do meu texto. Pode ser um conto, pode ser uma novela, pode ser um romance. Por exemplo, o Paralisa, eu calculei, assim, eu sentei e digo, essa história ela vai ser lida em, no máximo, 2 horas. E depois, quando eu terminei de escrever, eu sentei para calcular no Kindle mesmo quanto tempo levaria para uma pessoa ler do começo ao fim. E é exatamente isso. Eu tenho um negócio, por exemplo, conto. Eu calculo meus contos entre 1.500 a 2.000 palavras. Por quê? Eu gosto de contos que podem ser lidos de uma sentada. Você senta e lê o conto. Você não precisa, leu 30 páginas e o conto ainda está rolando, vai ler o resto do outro dia. Eu não gosto disso. Eu gosto de um conto que dê para ser lido numa sentada. Colapso, eu tinha uma vaga ideia de quanto seria, porque por causa do volume, né? Era maior, quanto maior o livro vai ficando, fica mais difícil de calcular. Mas eu dou uma margem de 20.000 palavras. Então, eu calculava, por exemplo, entre 100 a 120.000 palavras, sabe? Até porque eu deixo uma margem para corte, né? Eu trabalho com meta e prazo. Eu sou extremamente cartesiano com isso. Então, por exemplo, eu faço meta de 2.000 palavras por dia. E eu escrevo 2.000 palavras por dia, todos os dias, a partir do momento que eu começo a trabalhar no livro até o momento em que eu termino. Terminei, aí eu deixo essa margem de corte e calculo ali, sei lá, 20%, sabe, 15%, depende. Às vezes eu sinto que não dá para cortar muito, mas eu me esforço trocando 2 verbos por um, coisas assim. E é isso, assim, mas é intuitivo, sabe, assim, isso especificamente virou intuitivo porque, por algum motivo, talvez hiperfoco, não sei, por algum motivo, eu sempre calculei o tamanho do livro. Eu fazia lista, por exemplo, eu pegava um livro, vamos supor, sei lá, Fahrenheit 451, eu pegava e ia pesquisar na internet quantas palavras o original tinha em inglês. E aí calculava quantas páginas tinha o livro, entendeu? Eu sempre fiz isso. Então eu tenho uma noção muito grande de quantas palavras tem um livro em média. Assim. Quando eu só de bater o olho, olhar a mancha gráfica ali, todo o tamanho da fonte, eu consigo ter uma vaga noção. Né? Tem uma margem de erro enorme, claro, assim, mas eu normalmente chego perto. Roberto, duas. A leitura de cabeceira, meu amigo Barba. O Barba tem uma barbona que a primeira vez que eu vi, eu achei que ele era aqueles filtros, sabe? Falei, é filtro esse negócio. É nada, o cara é um barbudão. Gente boa ele. O Barba perguntou o seguinte, em algum momento o autor pensou nessas questões para poder... Bom, eu imagino para poder escrever e tal. Quando você está compondo assim, Roberto, você pensa, pô, isso aqui vai dar novidade, isso aqui o pessoal vai interpretar errado. Mas já vou emendar uma segunda pergunta para você trabalhar. Já tem um spoiler aí do Colapso 2.0 já? Manda aí. Vamos lá, vamos brincar. Vamos lá. Eu não penso. Eu amo meus leitores, tá? Amo vocês, estão aí, todos. Mas eu não penso em vocês no momento em que eu estou escrevendo. Porque se eu começo a pensar nisso, eu acho que começa a gerar uma expectativa que pode atrapalhar o processo criativo. Então, quando eu estou escrevendo, eu penso nos personagens e na história. Certo? Ponto. Certo. E eu não me preocupo com questões externas. Eu não me preocupo com o que está aqui do lado de fora da página, do lado de fora do livro, do universo do livro. Depois, quando eu estou revisando, né, terminei a primeira versão lá, o first draft, tudo. Quando eu estou revisando, eu começo a considerar uma coisa ou outra. Mas eu não coloco essa lente moral, nem essa lente política, de conveniência política. Eu odeio conveniência política. Eu sou um escritor verdadeiro, eu sou um escritor de verdade. Eu não escrevo por conveniência, muito menos política. Mas, obviamente, enquanto criador, enquanto autor, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu escrevo, né? Então eu tenho que fazer essa releitura, essa edição, que eu chamo de momento mais objetivo do processo criativo, de forma mais responsável. Né? Então, obviamente, eu tenho que analisar certas questões, mas isso não tem absolutamente nada a ver com recepção. Não me preocupa, por exemplo, vamos problematizar isso aqui. Se eu fosse esse tipo de pessoa, um livro como Colapso jamais teria sido escrito por mim. Sabe? Então, essa coisa não me preocupa.
Mas, e outra, eu tenho uma consciência muito grande de que ficção é ficção. Eu sempre bato nessa tecla, ficção é ficção. Né? E enquanto escritor de horror, eu sempre digo que nós somos especialistas em piores cenários possíveis. E, poxa, se a literatura de horror não serve para isso, né, para alertar para horrores reais e tudo, o que a gente faria, né, enquanto escritor de horror? O que a gente vai escrever? Né? O que nós teríamos a dizer para os nossos leitores? Bom, um spoiler de Colapso 2. Vamos lá, eu vou soltar um spoilerzão aqui. Primeiro de tudo, o título. O título da continuação do Colapso é Extinção. Extinção. O que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que muitas coisas que acontecem são consequências do que aconteceu em Colapso. Então são consequências diretas. Vocês verão todos os personagens que vocês já conhecem de volta, os que sobreviveram, né? Claro. Mas aparecerão outros que já foram mencionados em Colapso, porém não aparecem no livro. Eles são mencionados assim, não sei quem, fulano de tal, sabe, de passagem. Sim. Por exemplo, o pai do Camargo, por exemplo, é um personagem que é mencionado, mas ele já tinha falecido, tal. Isso. Vamos ter algumas histórias, como é que é? Prequel? Em flashback. Em flashback teremos a participação do pai do Camargo, sim. Mas... o Camargão, mano! Pô. Mas, tem uma personagem que vai aparecer no livro, inclusive ela tem uma participação bem substancial, que ela tá num conto chamado A Última Vez. Esse conto foi publicado pela Darkside, numa dessas coletâneas de Natal. Foi na primeira coletânea que eu participei. E é um conto curtíssimo, tem 3 páginas só. Ele é narrado por uma garota chamada Tai. Uhum. Ela está falando sobre ela, sobre o irmão dela, Tiago, e sobre a namorada do irmão dela, que é a Débora. Essa Tai, a narradora do conto, vai aparecer no livro. Já bem mais velha, mas está viva. Tem uma participação bem substancial. Certo. Vai ser muito mais colapsante. Assim, olha, é o caos. Se vocês acharam que o Colapso era violento, Extinção é mais. Se vocês acharam que Colapso era caótico, Extinção é mais. Se vocês acharam que tem a cena tensa, Extinção tem mais. E vão ter alguns momentos assim bem marcantes para quem gosta desse universo e desses personagens. Que legal. E vai ser pela Darkside? Olha, eu ainda não assinei. Né? Então, mas eu espero que sim. Vamos, galera, vamos cair no site da Darkside de peso. Queremos Roberto Dencer. Vamos lá, Darkside, queremos Roberto Dencer. Queremos o livro novo do Dencer. Tal. Tem que vir capa dura, com toda a categoria, com todo o capricho da Darkside. Isso. Depois eu vou fazer umas perguntas exatamente sobre o trabalho gráfico, mas acho que o Diogo quer falar alguma coisa aí. Diogo, manda aí. Em questão de editora, como é que foi publicar pelo Grifo, que é um processo todo diferente, para assinantes? Teve mais contato, quem está lá mais próximo? Diogão, o negócio com o Grifo foi o seguinte, o Paralisa é um livro anterior a Colapso, né? O Paralisa ele é de 2020. E quando eu assinei com a Darkside, eu perguntei para o César o seguinte, cara, eu tenho outros livros que eu publiquei antes do Colapso, tu quer dar uma olhada, né? Quer analisar se porventura, futuramente, a Darkside teria interesse em publicar, porque os livros estão publicados de forma independente, se tiver algum interesse dessa natureza, eu posso retirar de circulação e futuramente, sei lá, a gente discute o que pode ser feito com eles aí e tal. Ele falou muito claramente que não tem interesse em nada antes de Colapso, só dali para frente. Aí eu, beleza, então deixei o livro lá ele continuou publicado de forma independente. Era um livro, curiosamente, que no início ele não teve uma boa recepção por parte dos leitores, mas depois explodiu, tanto é que hoje é o meu maior sucesso no mercado independente, né? Eu passei 10 anos no mercado independente,
e de todos, o meu maior sucesso é Paralisa. Mas, aí o Gruber me procurou, né, com essa proposta, que ele estava iniciando com o Grifo um clube de leitura, um clube de assinatura, e perguntou se eu queria interesse em publicar o Paralisa pelo clube dele, já que era um livro que estava sem contrato, que era publicado de forma independente, etc. Aí eu achei massa a ideia, porque o clube de assinatura é diferente, eu nunca fiz nada disso, assim, é legal, gostei. E aí eu dei até uma ideia, eu disse, não, cara, massa, vamos fazer, gostei da ideia. Eu vou fazer uma versão ampliada, assim, vou expandir um pouco os depoimentos, porque o Paralisa ele é feito através de depoimentos, então eu vou dar uma expandida para que a versão física do clube fique diferente daquela versão que está lá no KDP, né? Aí ele, ótimo, maravilha. Então eu dei uma ampliada e tal, passei para ele fez um trabalho gráfico maneiro. A diferenças, você falou de contato, sei o que, mais, acredito eu, pelo tamanho da coisa, eu acho que tem mais acesso de poder dar pitaco no projeto gráfico. No projeto gráfico da Dark ninguém dá pitaco, né? Ninguém. Eu acho que se alguém dá pitaco deve ser o César, mas nós outros, piabas, ninguém dá pitaco em nada. Mas no Gruber eu dei pitaco, eu disse, faz uma capinha parecida com a capa de documentário True Crime, eu acho que tem a ver, não sei o quê. Só, assim, tirando isso, não teve nada extraordinário em termos de outro planeta, não teve nada de outro planeta. Eu ia te perguntar justamente isso. Então você não teve participação na escolha? Não. Apesar de eu achar a capa show de bola, eu acho que ela não tem muita conexão com Colapso, no sentido de. Por exemplo, quem que é esse aqui? Eu nunca soube quem é esse aqui. Quem que é? Eu acho que é o espanhol, tá? Eu também, eu imagino que seja ele. Mas tá com skate aqui, né? Para ficar mais. Você tem um. Só que se botasse o skate poderia ficar uma coisa mais infantilizada, né? Eu vou falar uma coisa. Já falaram pra mim, eu concordo. Se fosse pela capa, eu não leria Colapso. Eu acho que a capa de Colapso se engana, mas eu gosto delas, embora eu concordo que ela engana. O pessoal falando, viu? Tio, conversando sobre histórias. Eu também leio. Eu vou sugerir, quando eu mandar o Extinção para a editora, eu vou mandar junto com o livro uma sugestão, caso eles tenham interesse, de fazer nesse mesmo padrão a palavra aqui, extinção, subindo igual assim, só que vermelha, fogo. E no lugar aqui de um personagem, 2. Sinalizando duas coisas, sinalizando que é o volume 2 e sinalizando que tem 2 personagens super importantes que, né? Eita. Mas não, eu acho a capa legal, eu só acho que ela não se comunica muito com a história. Essa parte de trás mesmo parece que é uma ficção científica, tem alguma coisa aí, um bolsão de Higgs aqui, uma parada meio tipo, mas caminharia na linha, por exemplo, do Matéria Escura do Black Crouch lá. Mas... Eu já ouvi tanta coisa sobre isso aqui. Eu já ouvi que isso aqui era o olho de alguém, de algum dos personagens. Já ouvi que isso aqui era um cu. Eu já vi todo tipo de absurdo. Ainda bem que eu vou ter a live de 18 anos. Senão eu já tinha caído. Não, mas eu já ouvi. Não, quando vai falar do... Eu gostei dessa ideia do azul que se perdeu. Né? É a última coisa que você vai encontrar quando se você só vai encontrar azul nesse livro na capa, não tem mais azul. É verdade. Então, eu gosto dessa ideia. Eu me lembro a Viagra, o azulzinho. Tá vendo? Eu não pode tomar, não, eu tenho pressão alta. Pode não. O azulzinho já não pode mais, não. Mas eu coloquei a live de 18 anos, porque para falar de Colapso com mais liberdade, tem que botar, tem que subir. Porque o algoritmo é muito sensível, muito sensível, muito sensível. Ô, Roberto, fiquei chateado, cara. Fiquei chateado. Foi que houve? Eu fui na feira da Unesp e não tinha seu livro lá. Pois é, Marcão, mas é porque ele esgotou. Isso é bom.
Ah, mas Tá então esses são bom. os problemas. Eu fui lá, É. que eu gravei lá do stand da Dark Side, falei, cadê o. Eu queria mostrar uns livros, falei, cadê o colapso? Não tem. Eu falei, como não Não, tem eles falaram, colapso eu aqui? tava, Rapaz, colapso não o, veio. É, não o veio. Tipo colapso assim, no. nós convidamos, mas colapso não quis vir. Falou que tinha outro compromisso. Ernesto É, tipo, não vim, não o quis. compromisso era na gráfica, porque o colapso ele esgotou, cara, e assim, pouco mais de um ano da sua publicação, esgotou geral, né? E fizeram uma nova tiragem, que é um feito e Quantas pronto, virou edições uma já teve? segunda reimpressão. Ah, essa já é a segunda. É a segunda Poxa, ô, reimpressão. meu, que bacana. Não, tem que Então, fazer. Quando chegar, então vamos segurar. Roberto, quando ele chegar, você fala, Marcão, chegou, que aí eu começo, não, mas eu já tá, aqueço os pontos. Marcão. Ah, já tá, Já, já tá. ele foi para a gráfica dia 2 do início, agora desse mês, né? No início do mês. Me parece que teve um pequeno atraso lá na gráfica, mas eu soube, por exemplo, que ontem, ou foi antes de ontem, já estava chegando nas livrarias. Então, já está sendo redistribuído aí, né? Ó, perguntaram quantas cópias já vendeu, você sabe? É informação fiscal, pipoca. É, né? Eu Muitas! imaginei, mas cara, o, falando já de fiscal, como é que funciona assim para o escritor, por exemplo? Dá dinheiro escrever livro ou a porcentagem que fica para o escritor é pequena, é por amor mesmo? As duas coisas, Marcão. Eu ó, esse mercado é um mercado mais complexo que eu conheço. Assim. Eu não conheço nada sequer parecido. Ele é muito sui generis e ele é muito imprevisível. Muito Uhum. imprevisível. Qualquer pessoa que tentar prever o que é que vai rolar vai se dar mal. Vou dar até um exemplo recente aqui. Ontem estava viralizando aí a entrevista recente que o Luiz Schwartz, que é o publisher da Companhia das Letras, deu no Roda Viva, ele falando Sim. que não pegou Harry Potter, né? Um editor experiente, uma editora experiente, não pegou, deixou passar simplesmente o Harry Potter. Um livro que, diga-se, a Rocco, eu já ouvi de editor da Rocco, tá? Eu ouvi de um editor da Rocco dizendo que a Rocco se sustenta graças a Harry Potter. A editora Não inteira duvido. se sustenta graças a Harry Potter. Então, enfim, deixaram passar. Ah, percebe que é Alô? muito complexo? Então, assim, para os autores é mais Roberto, complexo ainda. perdemos o Roberto? Oi, Dúvida. estão me ouvindo? Voltou, Para os voltou, voltou, autores. voltou. Opa, calma aí. Eita, tá acontecendo aí. Colapso, colapso! Apertei aqui sem querer, até a mania Um colapso acontecendo aí. Então, para os autores é muito mais complexo. E é sobretudo quando você olha o tamanho do nosso mercado e as possibilidades de publicação, tudo. Por exemplo, Diogo, tu está publicando de forma independente ou por editora? Como é que tá? Independente? Eu já fui por editora, já tentei ter uma editora e agora estou independente, que é o que Tá mais está independente. no momento. Tu está publicando pelo KDP ou pelo KDP? Pelos dois, pelos dois. Os Eu faço dois. seleção e vendo por conta própria. Pronto. Quando eu publiquei no KDP, não existia nem a Amazon no Brasil ainda. Eu sabia que a Amazon um dia chegaria no Brasil. Eu descobri essa forma de publicação na época, era pelo Create Space, que eu acho que nem fazem mais. E publiquei por lá, pela Amazon americana. Qual era a minha lógica? Era quando a Amazon chegar aqui no Brasil, o meu livro já vai estar lá. Né? As pessoas vão começar a comprar Kindle e o meu livro vai ser uma das opções. Só que, para o meu livro começar a ser lido, demoraram alguns anos. No Paralisa, eu publiquei, já tinha uma base de leitores, a Orquestra dos Corações Solitários já era um livro assim, relativamente conhecido, considerando o meu, aspas, tamanho, né, de autor independente, não sei o que, eu já tinha uma base ali de pessoas que leram e queriam ler outra coisa. Só que o Paralisa passou em brancas nuvens. De repente, do nada, o Paralisa explode. O Colapso, ele foi publicado originalmente de forma independente no KDP. A primeira edição do Colapso foi independente no KDP. E já de cara, o livro explodiu. Não sei porquê. Se você me perguntar o porquê que isso aconteceu, não faço a menor ideia.
Eu acho que foi o boca a boca. Eu acho que pode ter sido um efeito bola de neve também, assim, porque como ele subiu no ranking muito rápido, eu acho que outras pessoas viam e queriam entender por que que aquele livro estava vendendo tanto. Uhum. Na primeira semana de colapso no KDP, ele teve mais de 10 mil páginas lidas. É? E eu acho, para o meu parâmetro, na época, foi muito. É, ficou muito tempo ali no ranking entre os primeiros de horror e tal. Então, é, eu não fazia a menor ideia de que isso aconteceria, não tinha como prever isso. É, no mercado independente, além dos. Assim, há algumas vantagens e desvantagens. Né? Tem a imensa desvantagem de você não ter um selo, tem a imensa desvantagem de você, se for o livro físico, não ter distribuição. Né, ficar restrito ali a muitas vezes, se você custeia a publicação e recebe os exemplares, você fica perdido no mar de exemplares sem saber o que fazer com eles, é terrível. E se fica na Amazon, é calculado em dólar, o valor final é como se você estivesse comprando um valor importado, um livro importado, calculado em dólar, muito inconveniente para os leitores. É muito problema. Mas, assim, por exemplo, tem a vantagem dos royalties, né? Os royalties da Amazon variam entre 35% e 70%, né, Deus? Não me engano. Dependendo do programa, esses dois. Pronto. Imagina, Marcão, 70%, né? É diferente dos 10% que você recebe, né? Publicando por uma editora comercial. E a Amazon, ela premia livros que vendem bem. Então, tem um prêmio. Agora me fugiu o nome, mas, por exemplo, Paralisa quase todo mês recebe. Acho que uns 2 meses atrás, por exemplo, cerca de uns 2 meses, 2 ou 3, eu recebi um bônus da Amazon de $600. Então, assim, $600, um bônus, pelo amor de Deus, isso é muito gostoso, né, de receber. A primeira vez que eu fiz uma feira de casa, assim, de ir no mercado e comprar tudo, só com royalties, foi graças ao KDP. Né? Isso tem alguns anos já, mas foi graças ao KDP. Eu fiquei super orgulhoso. Poxa, estou fazendo essa feira inteira só com royalties. Né? Que era uma coisa inédita até então para mim, isso lá atrás. No mercado mainstream, digamos assim, né, o mercadão, tem as inúmeras outras vantagens de distribuição, os leitores, eles te respeitam mais. Isso é verdade, tá? Não estou inventando informação aqui, não. É diferente a forma como enxergam um autor que é publicado por uma editora com selo e a forma como enxergam o mesmo autor por um livro independente. Quando é de uma editora grande para uma editora menor, já te olham diferente. Por exemplo, eu recentemente passei por isso, né? Publiquei um livro pelo Grifo. Muitas pessoas já olham assim, ué, por que não Dark Side? Por que não... Congelaram, Roberto. E aí, voltei? Voltou, descongelado. E aí, deu uma congelada. Mas assim, eu acho que vale muito a pena. Eu vejo muitos autores reclamando. Eu entendo que é um mercado difícil. Eu entendo que livro no Brasil não costuma vender muito. Por os parâmetros, gostamos de comparar tudo com os Estados Unidos. Né? Quando comparamos o mercado de livro, a diferença é estarrecedora. Por exemplo, um livro qualquer livro, tá, que fosse publicado no Brasil hoje e vendesse 10 mil exemplares em um ano no Brasil, seria considerado um absoluto sucesso. É um absoluto sucesso. Os editores iam ficar, nossa, 10 mil cópias vendidas em um ano. Isso é um fenômeno editorial. Nos Estados Unidos, isso seria um fracasso mais aterrorizante que um editor poderia sonhar. Seria um fracasso abissal. Ninguém nunca mais ia querer olhar para a cara desse autor. Mas, então, assim, é uma diferença muito a quantidade que vende de livros lá, a quantidade de escritores e tudo, é absurdo, né? Sim. Um negócio assim impressionante. Quanto que eles leem lá, né? Não só lá na Europa, né? Enfim. Sim. Eu não sei nem se leem tanto, mas compram, né? Eu lembro o Michel Houellebecq, um escritor, você falou Europa. O Michel Houellebecq é um dos meus escritores preferidos, escritor francês. Ele vendeu, acho que do penúltimo livro dele, foi o Serotonina, só na França, não, desculpa, só em Paris, nos 3 primeiros meses após o lançamento, 300 mil exemplares. Em 3 meses, 100 mil exemplares
100 mil exemplares por mês. Isso é um absurdo. Numa cidade só, tá? Não é no mundo, numa cidade só. É muita coisa. É um número inconcebível para a cabeça de um autor brasileiro, sabe? Não, Então, o, é complicado nesse o, momento. Brasi- o brasileiro é impressionante. E esses números, eles refletem não só para vocês, escritores, tal, mas para quem quer. Esse lado aqui também, quem cria conteúdo literário. O maior desses caras que cria literatura, que eu chamo de os booktalk cevado mesmo, os caras lá de tal, é 1 milhão de inscritos. O top do top. É o Felipe Neto de quem fala de livro. Pra você ver, 1 milhão. Você pega qualquer um que fala de tigrinho aí, o cara já bate 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, qualquer coisa. Parece que dá milhão. Mas para falar de livro, nossa. A gente vê isso muito assim, por exemplo, você pode observar que os escritores, no geral, têm poucos seguidores. Você pode, independente de por onde publica, você pode pegar um escritor que publica por uma grande casa editorial aí, uma das maiores do Brasil, ou pela Dark Side mesmo, como é o caso dos nossos colegas aí, você vai ver que eles têm uma média de seguidores, por exemplo, nas redes sociais, que meio que se equivalem, assim, é mais ou menos aquela coisa. Aí tem algumas exceções, né, que aí vão lá para cima, não sei o quê, mas é raro. Agora, influencer de qualquer nicho, sei lá, moda, maquiagem, não sei o quê, na casa dos 30, 50, 100 mil, 200 mil, fácil, 500 mil. Fácil. Sobe fácil. Nossa, começa a fazer... Eu sei, o meu vídeo de maior sucesso não tem nada a ver com livro. É eu reagir numa moça que fala que é alienígena, mas que a cabeça dela está na nave e ela está aqui. E ela trabalha com as mentes. E eu só estou assim, reagindo. 2 milhões de visualizações. Não tem nada a ver com o livro. Fiquei uma frustração danada, porque acabou trazendo um monte de gente pro perfil que não tinha nada a ver com o meu conteúdo. Não foi legal. Até deu uma embananada no algoritmo, porque chegou toda aquela galera, eu colocava meus livros aí, lá no Instagram. E aí não tinha, porque o pessoal olhava e falava, não, eu quero ver alienígena. Eu falei, não, meu filho, tem colapso. Não, não quero, eu quero alienígena. E aí agora que eles alguns saíram e tal, aí eu parei, agora eu fico mais preso no meu nicho mesmo, porque não adianta. Você sai e aí o algoritmo bagunça. Não é você fácil, entrega seu conteúdo na pessoa que tem nada a ver, que não é. Não, pior é o Diogo, que faz vídeo para escritor. Aí, olá, escritores! Aí já era, Diogo. Ó, meu Deus do céu. Aqui no TikTok você tem que comemorar. Mas é complicado, cara. Mas complicado. Ó, eu vou te falar, vem muito mais qualificado. Porque não é o pessoal que chega só pra assim, dar risada, ver uma coisinha. Só que é muito pouco. Pouquíssimo. Sim. Você faz eu apelo, eu faço uns vídeos às vezes meio de palhaçada, principalmente no Instagram. Você faz esse vídeo, mas ainda fala sobre os livros, mostra os livros fazendo isso. Eu tento pelo menos estar com o livro na mão, alguma. Eu tenho que pagar desculpa, cara. Você não falou nada. Eu gosto muito dessa tua irreverência, cara, justamente porque muita gente do meio literário acha que o livro é um negócio assim. Num pedestal, que você não pode brincar, que você não pode se divertir com ele, que é uma coisa tão séria que você não pode sequer dar uma risada. Enfim, eu já vi muito isso, sabe? Uma perspectiva sobre o livro com a qual eu nunca compactuei. Pelo contrário, e essa tua irreverência, ela faz toda a diferença, assim, na minha opinião, sabe? Eu acho isso legal. Eu só sei fazer desse jeito. Aí a minha mulher fala... Porque assim, eu vejo às vezes alguns vídeos... Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criadora de conteúdo que é da minha faixa etária. Assim, talvez ela seja um pouco mais jovem, mas é uma mulher madura. Ela estava falando de livros assim, de uma escritora... Peraí. Depois. Estavam falando de livros assim que, nossa... que essa escritora inglesa que não sei o que e tal, e não sei o que, eu fiquei olhando e falei, nossa, não como falar, Jesus. Então é um pessoal que realmente lê umas coisas assim, extremamente sofisticadas, pessoal da minha idade, assim, até um pouco mais velho. Você pega o Josafá lê livro em espanhol, ele vai lá e tal.
A Simone, outra amiga nossa, lê livros assim muito legais. E eu gosto eu gosto de ler o popular, eu gosto de ler Stephen King, eu gosto de ler César Bravo, Diogo Oliveira, eu gosto de ler Dance, eu gosto de ler coisas assim que, não tem essa pretensão de ser algo da elite dos leitores. Quer agradar o leitor, quer livros pra gente ler. É o arroz com feijão, eu gosto de falar disso, eu gosto de falar desse jeito, é desse jeito que vai. Só tem isso. Tem isso, vai, então vai. Eu leio é o que tem tudo, para hoje. sabe? Mas eu perdi essa sisudez, digamos assim, com o livro. Eu leio de tudo, me divirto com tudo. Brinco dizendo que eu gosto do livro até quando ele é ruim. Sempre aprendo alguma coisa. Mas, eu não gosto muito, não simpatizo muito, é com aquela sisudez, assim, a pessoa trata o livro como uma coisa, parece uma religião, uma coisa dogmática, um negócio. E o ar professoral, né? O ar professoral, né? O ar professoral é o que mata. Às vezes dizendo como você deve ler, como você deve interpretar, como você deve entender, como não sei. Não, mas é complicado. Mas aí. Tava tendo uma treta. Tava tendo uma treta essa semana, porque uma autora. É coisas do mundo do livro. Uma autora colocou uma epígrafe no livro dela, e parece que na epígrafe tinha um conceito de um filósofo, de um pensador sociólogo ou algo dessa natureza, e ela usou esse conceito com outro sentido. Ela levou o sentido que o autor tinha dado. E aí uma crítica literária, teórica da literatura, não sei o quê, uspiana, desceu sarrafo nas redes sociais, dizendo que aquilo era um absurdo, que não tinha preparador de texto, que não sei o quê, baraná. Desancou a coitada da autora, porque usou uma epígrafe com um conceito errado. Coisas desse meio, né? Sei lá, eu acho isso muito engraçado. Não gosto muito dessas coisas, não. Eu sou mais andradiano. Eu acho que tem que fazer sentido para mim, tem que ser a forma como eu interpreto. Eu coloquei um poema do Eliot na epígrafe do Colapso, que eu tenho certeza absoluta que a última coisa que o Eliot pensou quando escreveu foi em distopias, em pós-apocalipse, em coisas dessa natureza. Eu botei, acho que tem a ver. Na minha interpretação tem a ver. Porque esse texto, esse epígrafe, então, ela é aquela frase, para aquilo, ela é pensada para funcionar, para preparar, é um menu, é uma degustação antes do prato principal, é um aperitivo, para aquilo. Ninguém quer saber o que vem antes, vem depois, tal. É só aquela frase. O King usa muito pedaços de música, citações de livros e tal. E ele nunca se preocupa se o resto da música faz sentido com aquilo. Ele pega aquele pedaço ali, quer que aquele pedaço encaixe ali e diga o que tem que ser. No livro que eu estou escrevendo agora, eu uso uma epígrafe do King, né? Que é do... Você já leu Love? A história de Lizzie, já? Pronto. Já. Você deve lembrar de uma frase que ele usa no livro, a realidade é Ralph. Você não lembra dessa frase, a realidade é Ralph, você vai lembrar agora. Ela conta a história de um cachorro que saiu de férias com a família, não sei o quê, e se perde lá. E aí eles não conseguem encontrar o cachorro mais, o cachorro desaparece todo. Eles voltam para casa do outro lado do país, e sei lá, 3 anos depois, o cachorro Ralph volta, lembrei. É que eu não gosto muito desse livro. Mas essa história me marcou na época que eu li, e eu adorei isso. Ele usa para falar que os autores trabalham numa desvantagem muito grande, que nós temos que... A literatura precisa fazer sentido, né? A realidade não precisa fazer sentido. A realidade é muito louca, acontece um monte de coisa aí que se fosse na ficção, as pessoas não comprariam, as pessoas diziam, quer pra cima de mim. Então eu adoro a forma como ele faz isso, e adoro o uso dessa frase. A realidade é Ralph. Exatamente. Imagina só você estar escrevendo um livro sobre política, tem um momento político e tal, e você precisa descrever uma CPI.
Aí você está descrevendo uma CPI sobre joguinho. Aí você fala, eu vou colocar um negócio aqui. Aí você coloca aqui, durante a CPI, que está investigando os jogos eletrônicos, você trouxe influencers que estão sendo acusados, os influencers começam a jogar e os senadores que estão ali em volta começam a ver ele jogando e se interessam e fica para a CPI para ver o influencer que está sendo acusado, está sendo investigado, jogar e pergunta, nossa, mas é assim? E você ganhou quanto? Se você escreve um negócio desse, é bonachão, é uma coisa assim, escrachada, imagina, já, mas que é isso? Exatamente. E o negócio aconteceu, os caras vão, você ganhou quanto? Ganhei 120. Ai, mas só 120. Meu, a realidade é absurda, é absurda. É tão absurda que se você escrever, se você tentar reproduzir ela, se você não estiver realmente narrando um fato real que aconteceu, se estiver só se baseando em uma coisa para criar outra, a pessoa fala, não, imagina isso aí. O cara viajou na maionese. Exatamente. A galera vai... viajou, viajou. As coincidências que acontecem na vida, e são muito comuns às vezes, se você usar na ficção, você corre o risco de se perder. Deus Ex Machine. Deus Ex Machine. Ah, não. Deus Ex Machine. Eu aprendi que era esse negócio. E principalmente se a tua coincidência favorece o teu protagonista. Aí você se lasca de vez, né? Se ela favorece o teu vilão, aí tá tudo bem, as pessoas relevam. Mas não pode favorecer o protagonista. A Popcorn aqui perguntou, mas ela tinha errado mesmo ou foi de propósito? Eu não sei, eu não vi esse caso. Eu não sei se foi de propósito, mas deu assim, o comentário dessa professora da USP deu a entender que ela não sabia patavina do que ela estava falando. Mas eu te confesso, eu só vi a confusão, foi olhar do que se tratava e deixei seguir com a minha vida também. Eu não engajo muito em polêmica, não. Não, você vê que polêmica é bom também, viu? Depende da polêmica, é bom. Polêmica. Robertão, vamos para polêmica agora. Eu sei que eu já cacei uns comentários lá, eu sei que tem um pessoal que assim, ama odiando o teu livro. O cara leu para poder dizer que leu, para poder detonar, colocar e falar. E você lê esses comentários, como é que é? Tem algum que marcou que você leu? Você falou, nossa, esse realmente se superou. Rapaz, olha só, ainda bem, né? Para minha enorme felicidade, Colapso, tá? No meu cálculo, na minha matemática, ele teve uma recepção muito positiva nos leitores, que eu imaginava que não seria tão positiva quanto está sendo. Sim. Gregos e troianos. Tá? Inclusive, dentro de espectros políticos específicos, gregos e troianos. Adoram o livro, me mandam mensagens super carinhosas, etc. Escrevem bem sobre eles, né? Tanto nos comentários da Amazon quanto do Scoob, etc. Mas aí tem uma minoria que eu calculo ali entre, a julgar pela nota do livro e pelas resenhas e tudo, eu calculo entre menos de 5% que realmente odeia o livro de uma forma assim, odeia mesmo, sabe? Vontade, né? Transforma esse ódio quase numa missão. Teve normalmente não me incomoda, porque assim, eu sou muito maduro, sabe, em relação sim. a essas coisas. Eu sei que eu não tenho controle algum sobre isso. E eu sei que a experiência da leitura é extremamente subjetiva. Não diz nada sobre a obra, não diz nada sobre o autor. É subjetiva, né? Assim, o mesmo livro pode fazer com que uma pessoa queira te matar, te linchar, e outra pessoa te pedir em casamento, né? Uma pessoa vai, no mesmo livro, vai fazer uma pessoa achar que você é a pior pessoa do mundo, e a outra pessoa vai te achar um gênio. Sei lá, isso acontece. Então, eu tenho maturidade para compreender essa dinâmica. De modo que não me atinge, não me incomoda. Eu me divirto, às vezes, com certos comportamentos obsessivos. Vou te dar um exemplo aqui de um que me divertiu. Sim. Porque eu não conseguia compreender a natureza daquilo. Teve um cara que leu Colapso e ele odiou. Né? Ele achou que, com todas as letras, o pior livro que ele já leu em toda a sua longa vida de leitor, de quase 50 anos dedicada à leitura, etc. Caramba, não fui eu não, hein? 50 anos, não fui eu não.
E ele transformou esse ódio numa missão. Ele saía em todas as redes sociais. Isso quase. Ele passou acho que uns 3 meses, assim, quase todos os dias falando mal do livro. Caraca! Ele procurava alguém comentando sobre o livro nas redes, dava lá uma buscada, encontrava alguma postagem sobre o livro, através de hashtags, algo assim, e ia lá comentar. Aham. Ele nem seguia a pessoa que publicou aquilo, mas ele ia lá comentar. Esse é o pior livro, eu já li na minha vida, não sei o que, não sei o que. Quando eu comecei a perceber esse comportamento no início, eu achei curioso, né? Eu achei, poxa, esse cara realmente não gostou do livro, beleza. Mas quando eu percebi que era uma coisa assim que um Um mês ele hater continuava mesmo. Você nessa, ganhou um hater. um mês ele continuava nessa, aí eu fiquei, nossa, comecei a ficar até, né? A pessoa fica, poxa, se esse cara me encontrar na rua, ele vai me dar um dia, se eu tiver armado. Aí ele manda uma foto com aquele mural, sua foto, um monte de coisa pregada e tal. Aí você fala, pô, o cara tá ficando perigoso aí. Pronto, e ele continuou nessa por uns 3 meses. Assim, no terceiro mês começou a arrefecer. Né? Eu acho que ele leu outras coisas, relaxou um pouco e foi me esquecendo. Foi o único caso assim, que eu achei emblemático. Os outros são divertidos no sentido de dizem muito sobre questões morais de quem leu, né? E questões psicológicas. Aí, a Yara perguntou o seguinte: se você já leu algum livro pesadão que te inspirou. Foi isso que ela perguntou? Acho que foi. Algum livro que você já leu brutal, igual Colapso? Isso. Se pronto, você vamos lá. tem algum livro. Eu nunca li um que tenha me inspirado na época. Mas eu li um depois, li recente, esse ano, que me deixou chocado. Mas ele foi publicado no Brasil, se chama Broken Dolls. Inclusive foi dica da Verena Cavalcante. A Verena escreveu assim: meu Deus, esse livro é a coisa mais pesada que eu já li, não sei o que, não consigo tirar da minha cabeça. Caramba. Eu fiquei curioso, né? Eu quero ler também. Ler. E de fato o livro é pesado. Ele tem cenas muito explícitas de violência sexual. Mas ele é muito pesado. Ele faz Colapso parecer um passeio no parque, sabe? Numa manhã, com a suave brisa matutina, não sei o que. Sim. Porque o livro é muito pesado, muito gráfico, muito pesado. E esse eu acho que foi o livro mais pesado que eu já li na minha vida. Caramba. Depois eu descobri que o autor, Michael Watson, ele é um autor independente. Acho que nenhuma editora tem coragem de publicar ele. Mas ele só escreve coisas assim, extremamente barra pesada. A minha esposa leu o livro, que é uma espécie de continuação desse Broken Dolls, e ela falou que essa continuação de Broken Dolls é pelo menos 1000 vezes mais pesada. Eu fico, nossa, esse eu não vou nem ler então, porque embora, sei lá, eu gosto de escrever coisas pesadas, eu gosto de ler coisas pesadas, mas eu também tem coisa que eu passo. Tem coisa que já vi muita coisa pesada no direito, sabe, assim, na minha breve carreira jurídica, assim, aqueles vídeos gore que tem por aí espalhados pela internet. Eu já vi alguns que tiraram meu sono, então não. Dark Web da vida, Deus. Usar quando precisa, sabe, assim, tipo, agora eu vou escrever uma história que precisa desse tipo de cena, aí eu vou e uso, mas eu não gosto de ficar consumindo isso. Diogão, alguma pergunta? Eu matei todas as minhas curiosidades aqui. Acredito que tudo que eu tinha separado foi lá do check. Beleza. E aí, perguntaram aqui, existe algum sonho para Colapso? Ainda ir para o cinema ou publicar fora do país? Tá. Colapso. Como é que é essa Colapso em inglês? Collapse. É Colapso. Tem um livro do Jared Diamond chamado Collapse. Acho que é isso. A tradução em português é Colapso. Eu tenho ele aqui. Mas, olha, eu não tenho. Assim, eu acho que Colapso dificilmente vai ser publicado em outro país, assim, pelo menos nesse momento. Eu nem penso sobre isso, de verdade. Mas eu gostaria de vê-lo nas telinhas, principalmente numa série. E aí, em relação a isso, eu já acho bem mais provável de acontecer. Tanto é que já existe um certo burburinho aí, conversa,
né? Já troquei alguns telefonemas com pessoas que poderiam viabilizar isso. Há conversa nesse sentido, então eu acho bem mais provável. Agora, tradução para outra língua, acho que agora não. Mas eu tenho quase certeza que dois dos meus trabalhos, que ainda não publicados, né? Mas dois dos meus trabalhos mais recentes, que ainda não foram publicados, têm um potencial muito maior de atingir, de chegar no mercado estrangeiro. Colapso, eu acho que não chega por vários motivos. Um deles é essa questão da violência sexual, não sei o que tem. Eu acho muito pouco provável de alguém lá fora encarar, sabe? Assim, alguma editora ter a mesma coragem que a Darkseid teve e encarar. Eu acho pouco provável. Não é impossível, não, mas eu acho pouco provável. Hoje em dia tá difícil mesmo. O pessoal tá muito chato, muita coisa. Ai, tudo tal. Mas ia ser uma série de colapso, tipo o que fizeram com o Internauta. Nossa, ia ser demais. Poxa, ia ficar maneiro, hein? Ia ficar maneiro. Poxa. Marcão, eu sou doido para ver uma cena específica da continuação, na verdade. Extinção no cinema. Eu escrevi ela pensando assim... Isso é muito cinematográfico, a forma como eu montei a cena na minha cabeça. Puxa, espero que um dia aconteça. Espero ter essa felicidade aí. E você não sabe, teve uma feira aqui na Barra Funda, na feira da Unesp, a gente foi lá, tudo. Quem estava lá, vários estandes, é uma feira, assim, não tem um glamour como uma Bienal, é bem menor, mas assim, vende muito, as editoras estavam lá, tanto que a Darkseid estava lá e tal, esgotou o livro, chegou no último dia, não tinha mais livro, os caras vendeu tudo, tinha preço bom, os caras estavam com preço bom mesmo, mais barato que na Amazon, bateram de frente com a Amazon, arrebentaram. E eu cheguei quem publica o Internauta no Brasil é Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim. E eles não levaram. Não sei porquê, não sei se pode ser que com o sucesso, virou série, talvez quem tem os direitos segurou, falou, não, se vocês quiserem publicar de novo, tem que acertar. Eu sei que eles não levaram, todo mundo passava lá perguntando, e eles não tinham, cara. Eu falei, nossa, a mesma coisa que Colapso virar série e ter uma Bienal, alguma coisa, e não levar o livro. Não faz sentido, né? São coisas do mercado editorial que às vezes são difíceis de entender. Meus senhores, meus queridos que participaram, eu acho que tá bom, né? O bumbum já tá tudo doendo aqui, tanto ficar sentado. Tá sem posição para ficar aqui. Quero aproveitar. Programa do jogo. Quero agradecer cada pessoa que participou, que veio com pergunta. Algumas deu para fazer, outras não deu, mas a gente tentou aí. Vimos todos os comentários, todo mundo muito carinhoso, ninguém entrou xingando, que maravilha, só tranquilo, só gente boa. Agradecer aí, Diogo, por ter participado aí, ajudado com as perguntas, valeu, meu querido. Dia 14 nós estamos lá na Bienal, o Diogo vai também. E já estamos na viagem. Maravilha, vamos viajar junto. Vamos nos encontrar lá. Roberto, muito obrigado por aceitar o convite. Quer falar alguma coisa? Para quando nós podemos esperar o próximo livro? Já tem uma data? Vamos lá. Obrigado pelo convite, Marcão, mais uma vez. Obrigado aí pela participação, Diogão. A gente se vê na Bienal. Pessoal que marcou presença aí, muito obrigado. Vocês são demais. Olha, 29 mil curtidas. Olha só que show. Quem for da Bienal, quem for do Rio, apareça lá na Bienal, tá? Leva seu exemplar do Colapso, vamos autografar, tirar foto juntos. Valeu? E, deixa eu ver, livro novo, eu devo enviar Extinção para Darkseid no máximo em julho. Eu tô dando uma última revisada, no máximo em julho eu envio para eles. E aí, vamos torcer, né? Pô, vamos ter extinção, Colapso, extinção, vai ganhar um irmãozinho na estante. Que eu deixo aí já está revelado o nome da trilogia, né? Assim, você viu Colapso, primeiro aqui. Extinção e depois o Marco Zero. Viram primeiro aqui na live do Titio, muito obrigado. Gente, boa noite. Diogão, boa noite, Roberto, sucesso. Gente, valeu, muito obrigado.